Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Quem vos fala aqui mais uma vez, irmão Diego Isidório, para juntos meditarmos na palavra de Deus, dedicarmos aí um tempinho para o Senhor, amém? Vamos agora continuar com a leitura da Bíblia de estudo pentecostal de capa a capa, meus irmãos. Hoje a gente tem dois temas aí, um no Antigo Testamento, o outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai meditar quando José do Egito foi preso lá, né? E aí ele é tirado do calabouço depois de aproximadamente 2 anos, ele é retirado de lá e ele interpreta os sonhos do faraó, aquele onde ele trabalhava, que era o chefe dele, e aí Deus revela para José, né, a interpretação desse sonho. Também lá no Novo Testamento, vamos aprender um pouquinho com Jesus e suas parábolas que nos ensinam muito, são lições muito valiosas para a gente meditar e aplicar na nossa vida. Vamos fechar os olhos e fazer uma breve oração, meus irmãos. Senhor Jeová, meu Deus, Papai que está no céu, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, ouça a nossa oração, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia e graça. Estamos aqui, Senhor, cônscios da nossa pequenez. Sabemos que somos falhos, pecadores, Pai, um corpo de carne corrompida e num mundo perverso, corrompido, Senhor. Por isso, não olhe para as nossas fraquezas e nossos pecados. Antes olhe para a cruz do seu Filho que morreu no nosso lugar, nos tornando justos, justificados mediante a fé nele, Pai. Queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, Deus de amor, de glória e de poder, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde mesmo, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos dá dormindo e acordado, Senhor. O Senhor tem colocado o anjo do Senhor ao nosso redor para nos livrar do mal. Nós cremos desta maneira, é o que diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pela família, Pai. Neste momento eu oro e intercedo por todos aqueles que estão aqui ouvindo esta oração. Que da mesma maneira o Senhor abençoa eles, abençoa meus amigos, meus clientes, meus familiares, Senhor, as pessoas que eu amo, que estão perto de mim e também que estão longe de mim em outra cidade, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, também oro da mesma maneira e intercedo pela Tua igreja, os irmãos das congregações, as criancinhas, os bebês, nessa época de frio, os idosos nessa época de frio, protege, abençoa, livra do mal, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está citado aqui, Pai. Livrando, guardando, abençoando, Senhor, e dando vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Peço que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor envia, Senhor, Teu Espírito Santo a cada lar, cada família, cada pessoa representada. E, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, não te afaste de mim, como diz o hino. Não te retires de mim, não te afaste de mim. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, me guiando, me consolando, intercedendo por nós, por mim, com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Passando para o Pai, aquilo que nós não conseguimos falar, expressar. Meu Espírito Santo querido, fica conosco nesta meditação, nos instrui, nos muda, quebra o nosso coração de pedra e transforma num coração de carne, Pai. Tira os comichão do ouvido, tira os tampões dos ouvidos para que a gente ouça, Senhor, a Tua palavra e pratique e guarde. Senhor, tem misericórdia de nós somos falhos, pecadores e necessitamos de Ti. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Pai. Nós cremos desta maneira, meu Deus. Assim, ó Pai, peço, Papai,
Desta maneira, que o Senhor fica conosco, nos abençoando, nos ensinando, iluminando nossa mente. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos para a meditação de hoje. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. E eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e o copeiro-mor, então sonhamos um sonho. Na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondendo José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho eu estava em pé na praia de um rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi
em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Vamos agora meditar, meus irmãos, no rodapé da Bíblia, onde estão os estudos a respeito desse tema lido. Quando a Bíblia diz assim: ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. O capítulo 41 mostra Deus operando na vida de Faraó e de José, a fim de controlar o destino das nações e prover um lugar para o seu povo escolhido. Todas as nações estão sujeitas às intervenções de Deus e ao seu controle direto. Também quando a Bíblia diz assim, os adivinhadores do Egito. O que a Bíblia quer dizer com adivinhadores do Egito? Os adivinhadores, os adivinhos, que eram mágicos, pessoas que praticavam a magia ou a feitiçaria, eram comuns no Egito, como diz lá em Êxodo 7:11, Êxodo 8:7, Êxodo 18:19, Êxodo 9:11. A magia não consistia na prática de adivinhação. Sim, a magia consistia na prática da adivinhação, tentativa de descobrir conhecimentos ocultos por meio de maus espíritos. De novo, tentativa de descobrir conhecimentos ocultos por meio de maus espíritos, espíritos malignos, na tentativa de predizer o futuro e controlar o curso da natureza dos seres humanos
ou das circunstâncias, mediante a ajuda de poderes sobrenaturais ou espíritos. A lei de Moisés condenava rigorosamente todo e qualquer contato com magia ou feitiçaria, como diz Deuteronômio 18:9. E no Novo Testamento condena igualmente, lá em Atos 19, do 17 ao 20, também Apocalipse 9:20 e Apocalipse 22:15. Agora vamos ver quando a Bíblia disse assim que Deus dará a resposta, ao faraó sobre os sonhos. José enfatizou que o seu Deus daria a interpretação do sonho de faraó. A sua fé no Senhor Deus, confessada publicamente, poderia ter-lhe custado a sua vida na presença de um rei egípcio, o qual considerava-se a si mesmo um Deus com um Dzinho D minúsculo. Amém. Vamos agora, meus irmãos, viajar lá para o Novo Testamento, ensino de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 20, quando a Bíblia fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo, perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Eles saindo outra vez, perto da hora sexta e perto da hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estás ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebei o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Vamos meditar no estudo que tem aqui abaixo no rodapé, quando a Bíblia diz: trabalhadores para a sua vinha. A parábola dos trabalhadores na vinha ensina que a entrada no reino de Deus
trata-se de privilégio e não de mérito. Aqui, Cristo adverte contra 3 atitudes erradas. Primeiro, não se considerar superior por ter um emprego ou cargo de sucesso. Segundo, não deixar de compartilhar do anseio de Deus em oferecer a sua graça a todos. Terceiro, evitar o espírito de inveja para com as bênçãos espirituais dos outros. Amém. Vamos para mais uma parábola de Jesus, mais um pouco dos ensinamentos do Senhor. Também ainda em Mateus 20, agora lá no seu versículo 17. 20 e 17 vai falar sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que, pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, meus irmãos. Vamos agora meditar aqui no rodapé o estudo sobre esse pedaço, essa parte, quando a Bíblia diz assim, não será assim entre vós. Neste mundo, os que exercem autoridade e domínio são considerados grandes. Jesus diz que no reino de Cadê onde que eu estou? Perdão, meus irmãos. No reino de Deus, Jesus diz que no reino de Deus as grandezas não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo, de conformidade com a revelação bíblica de Cristo. O crente não deve procurar alcançar as posições mais altas a fim de exercer autoridade ou domínio,
Pelo contrário, deve dedicar sua vida a ajudar os outros, especialmente na labuta pelo bem espiritual de todos. Como diz aí Mateus, no verso 28, também João 13:34, 1 Coríntios 13, Colossenses 3:14, 1 João 3:14, 1 João 4:8. Vamos meditar quando lemos lá no finalzinho a Bíblia dizendo assim, em resgate de muitos. Resgate de muitos. Resgate significa o preço pago para obter a liberdade de alguém. Na obra redentora de Cristo, a sua morte é o preço pago para libertar os homens e mulheres do domínio do pecado. Trata-se da soltura, da condenação, como diz Romanos 8:2. Muitos é usado no sentido de todas as pessoas. Todas as pessoas. Como diz 1 Timóteo 2:5, também Romanos 3:25. Amém. Muito bem, finalizamos mais uma meditação, agradecidos a Deus por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família, fica com Deus e até o próximo vídeo.